Nora da Miriam Leitão era a polícia da internet e a Miriam Leitão ia defender essa merda no meio da Globo News? A gente esteja começando a achar o elo de ligação entre a Rede Globo e o regime. Mas ontem nós tivemos novas revelações a respeito desse assunto da censura global. E as informações foram divulgadas pelo Eduardo Talhaferro. Graças a Deus esse cara conseguiu sair, né, do Brasil, porque senão tava, não graças ao Sérgio Tavares e o Oswaldo Scrock, que quase fizeram com que esse cara tivesse preso e a gente não tivesse, para divulgar um áudio bosta, e a gente não tivesse essas divulgações que a gente está tendo agora. Porque ontem o Eduardo Talhaferro deu um depoimento na subcomissão especial da Câmara dos Deputados sobre combate à censura. E eu vou colocar o vídeo aqui para vocês assistirem. Eu vou tentar reagir o mínimo possível. Pessoas que participaram, é a função de cada uma. E tem alguns nomes aqui que eu gostaria de trazer para a mesa e saber se o senhor poderia falar exatamente se essa pessoa participava dessa indústria da censura e perseguição estatal, se participava, em qual cargo, sob qual condição e qual função. Gisele Siqueira, nora da Miriam Leitão, foi secretária de comunicação do TSE. O que ela fazia exatamente, de que forma ela contribuía com essa estrutura da censura e perseguição? Bom, Gisele Siqueira, ela era secretária de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral no período da gestão do até então presidente daquele tribunal, ministro Alexandre de Moraes. De fato, é nora da Miriam Leitão. A função... A nora da Miriam Leitão cuidava da comunicação do TSE. A nora é a mulher do filho. Então o TSE dava dinheiro para uma pessoa que era da casa, na Miriam Leitão. Não estou dizendo que a Miriam Leitão recebia, mas a nora recebia. Tinha um emprego no TSE. Não sei, talvez as posições da Miriam Leitão sejam mera coincidência. A função dela dentro do tribunal, o que eu sabia, era coordenar todo o serviço, gerir todo o serviço de comunicação e imprensa daquele tribunal. E assessorar o ministro Alexandre de Moraes com relação a tudo que envolvesse a mídia. Fazia, sim, esse trabalho, porém também participava de comissões, de trabalhos junto às redes sociais, para que pudesse, as redes sociais, como que eu vou dizer para vocês, tratar de uma forma mais rápida, mais ágil, as punições, né, os cumprimentos dos ofícios do Tribunal Superior Eleitoral. Ela, além disso, também fazia... A nora da Miriam Leitão cobrava que as empresas de tecnologia cumprissem rapidamente a derrubada de perfil, mesmo sem ordem judicial, por ofício. Esse é o tipo de coisa que dá cassação de visto. Alguns pedidos, de vez em quando, ao gabinete, para que fosse observado alguns perfis de direita, nunca de esquerda. Esse era o trabalho da Gisele dentro do tribunal. Então, alguns perfis eram diariamente monitorados, eles se tornavam alvos para que se fizesse o conteúdo publicado neles e até descobrir algo que pudesse ser usado para derrubar esse perfil, certo? Exatamente, dessa forma mesmo. Essa semana nós tivemos uma nota... Peraí, a nora da Miriam Leitão era a polícia da internet? Vamos digerir isso. A nora da Miriam Leitão era a polícia da internet? Ela ficava vasculhando o perfil para monitorar, para ver se tinha alguma coisa que atrapalhasse o TSE, e aí ela ia lá e mandava as redes sociais derrubarem os perfis, sempre de direita? E aí a Miriam Leitão ia defender essa merda no meio da Globo News? Esse é material para cassação de visto, Gisele. Esse é. E eu acho que deveria pegar a sogra também. Nota publicada pelo Google. E talvez, assim, a gente esteja começando a achar o elo de ligação entre a Rede Globo e o regime. A vocês que pedem e sonham com uma lei Magnitsky contra a Rede Globo, esse tipo de conexão é o tipo de porta de entrada que nos interessa. Nos Estados Unidos, dizendo que o Biden havia ameaçado, o governo Biden, né, a administração Biden, ameaçava diariamente Meta, Google, para derrubar perfis de produtores de conteúdo de direita e isso que a gente falou aqui agora. E sem uma explicação jurídica, sem embasamento algum. Isso acontecia no Brasil? Essa estrutura da censura chegou a ameaçar as big techs, as redes sociais, para derrubar ou para diminuir o alcance ou censurar determinadas, ou não só pessoas específicas, mas grupos aqui no Brasil durante o período eleitoral? Isso é do seu pensamento? Sim, esse trabalho... Esse pedido, sim, de fato, era realizado, era feito, inclusive, às vezes, em reuniões, que a gente chama talvez de uma comissão dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral. As empresas de rede social, de software de comunicação, como a Meta, Google, Telegram, YouTube, participavam constantemente. E sempre era pedido uma certa celeridade. A gente, inclusive, tinha alguns contatos de diretores dessas plataformas, nos quais a gente acabava encaminhando direto o ofício, antes mesmo de ele ter ido via oficial, para que aquele pedido do ministro Alexandre de Moraes fosse realizado um quanto antes possível. Mas eles sim eram ameaçados, inclusive, com a derrubada da própria plataforma em todo o território nacional. Você poderia nos fornecer os nomes desses diretores que eram obrigados a derrubar perfis e conteúdo antes mesmo de uma nota oficial, para que a gente possa convidar essas pessoas na CPMI? Eu posso fornecer um envio para vocês por e-mail ou por WhatsApp, porque no momento aqui eu não tenho eles todos aqui. Inclusive, um deles hoje é o secretário executivo do Haddad, né? Que é qual é o nome dele mesmo? Me deu branco agora. É o secretário executivo.
do Haddad. Então, me dá um minuto aqui que eu já só para confirmar aqui se eu entendi. Um diretor que participou dessa estrutura de censura para derrubar perfis de direita, depois da vitória do candidato deles, conseguiu um cargo no Ministério da Fazenda. Sim, é o Dário Durigan. Dário Durigan. Ah, engraçado, é o próximo nome que eu ia te perguntar. Dário Durigan, que agora está no Ministério da Fazenda, braço direito do Haddad, ajudou a censurar a direita no período da eleição. Que maravilha. Super tranquilo. Que maravilha. O cara que foi trabalhar no governo Lula, o cara censurava os opositores do Lula. Não, e a eleição foi super legítima. Eleição legítima, eleição tranquila. Tem outro nome que eu gostaria que você Alexandre salvou a democracia. Adair Aguiar, apontado como informante da assessoria por você, deputado Gaferro, secretário da área de transporte do TSE. Secretaria da área de transporte do TSE ajudava na censura. O que você pode falar sobre a participação da Adair Aguiar? Bom, a Adair, ela era secretária de transporte do Tribunal Superior Eleitoral, no período do qual eu estava lá. E entre o primeiro e o segundo turno, né, tanto no primeiro quanto no segundo turno, ela enviava constantemente perfis e mensagens, vídeos que ela recebia de alguém ou que ela mesma pesquisava para o nosso gabinete, em especial para o meu WhatsApp, para que fosse levantado aquilo e fosse derrubado, sem mesmo ela ter qualquer ligação com o gabinete ou com a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Mas de onde vinha a autoridade dela de escolher perfis ou conteúdos a serem derrubados, ainda mandando, sem ser por via oficial, ou diretamente no WhatsApp? Vontade própria, assim como outros servidores também acabam fazendo isso. Tanto o capitão Wellington, quanto os auxiliares, a própria bruxa lá, a Letícia, de esse tipo de coisa. Na verdade, virou um mutirão de perseguição à direita. É isso que a gente está percebendo. Então virou uma festa. Todo mundo que, de certa forma, conhecia Alexandre de Moraes e tinha acesso ao seu contato, se julgava na autoridade de enviar para vocês perfis, redes, canais, nomes de pessoas para serem derrubadas, e imediatamente essas pessoas tinham que ser derrubadas. Exatamente. Chegava pra gente, a gente tinha que fazer o relatório, encaminhava para o ministro, e dependendo da urgência, se era muito urgente, saía pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, visto que ali, como presidente, as coisas andavam muito mais rápidas, ou se não, se a urgência não era tão grande, ela saía pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual cumpria não os ritos do Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Código Eleitoral, mas sim o rito do próprio Tribunal Interno, do Supremo Tribunal Federal. E alguém diz que no Brasil não tem censura. Como é que o Trump vai sentar na frente do Trump e vai dizer pro Trump, não teve censura, não. O Trump sofreu a mesma coisa do governo Biden. O do Brasil só era, como tudo no Brasil, mais esculhambado.